Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Campo e Batom, o programa cast da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago convidadas e convidados de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, mulher rural. Estamos nas redes sociais, lá no YouTube, no podcast, no Facebook. Não tem desculpa para não olhar Campo e Batom. E a gente hoje vai falar sobre um assunto ancestral, mas que está presente em todos os momentos de nossa vida. Vamos falar sobre plantas medicinais. Plantas medicinais. Consumir elas, como produzir elas, como fazer óleos essenciais. Nossa, uma vasta e infinita ação com as plantas. A gente trouxe duas especialistas para falar sobre o tema. Comigo está Lucimara Corvelo, ela que é agrônoma e instrutora do Senar, agrofloresteira, isso mesmo, Lucimara? E tem uma empresa chamada Mama Alma, que faz também a produção de óleos essenciais. Bem-vinda a Campo e Batom. Mais uma vez, Lucimara, nossa campeã de audiência, com seu vestido maravilhoso de flores aqui. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui contigo, compartilhando os conhecimentos e levando para o Brasil todo esse conhecimento tão simples, mas tão potente. E olha só, a Lucimara já nos trouxe um presente aqui em Campo e Batom. Essa flor, que é muito típica aqui do Rio Grande do Sul, né, Lucimara? Ela é uma flor que dura muito. A gente chama de sempre vivas, mas ela tem um outro nome. É uma flor dessa época. Como é que é o nome dela? Estatice. Estatice. Não vim combinando, sem querer combinamos. Ai, olha que legal, né? E é essa sintonia que a gente vai ter nesse programa de hoje. Sintonia é o que mais as plantas e as ervas têm conosco, né, Lucimara? Com certeza, muito. E também está com a gente a Roseli Araújo Viana, que é produtora rural, terapeuta ayurveda e fitoterapeuta. Bem-vinda a Campo e Batom, Roseli, que você vai nos trazer o mundo dos óleos com os temperos, é isso? Isso, obrigada, Lê, pelo convite. Estou muito, muito feliz de estar aqui conversando com essas mulheres todas maravilhosas que te acompanham também. E a gente vai trazer, sim, algumas experiências nossas com as plantas aromáticas, medicinais, condimentares, e uma maneira também que as mulheres do campo, as mulheres rurais, podem trazer isso para a sua renda. Maravilhoso. Sim, inclusive eu quero que tu fale muito a respeito de como montar seu negócio e as tuas experiências no negócio com as ervas medicinais, com as plantas medicinais. Mas como é que é a tua história? Tu tá aqui em Porto Alegre, tu começou há muito tempo com as plantas, como é que foi essa tua relação com as plantas? Eu posso dizer que foi desde a infância aquele desejo de estar perto das plantas, né? Eu sou uma pessoa que cresceu urbana e moro em Porto Alegre, né? Hoje na zona sul de Porto Alegre. Porto Alegre tem uma zona rural bem interessante, né? A gente tem áreas de cultivo de orgânicos, inclusive. Já fizemos 3 programas sobre a zona rural de Porto Alegre, que recomendamos quem tiver aí. E lá no YouTube de Campo e Batom pode conferir muito sobre a zona rural de Porto Alegre. E tem muito ainda, né, para a gente conhecer. Então, eu me estabeleci na zona rural de Porto Alegre e com a questão de fazer o curso de Ayurveda, porque primeiro eu me tratei. Eu fui conhecer o Ayurveda a partir de 2015 em um tratamento de reequilíbrio de saúde. Ayurveda, para quem não conhece, explica um pouquinho. Ayurveda é um sistema de saúde indiano, milenar. Então, os livros que nós estudamos, os livros têm 5.000 anos, 800 anos, 500 anos de técnicas, práticas, muito estudo, muito aprofundamento, muita pesquisa dos orientais a respeito de como é a vida. Então, Ayur significa vida e Veda é conhecimento. E a gente, então, normalmente, uma tradução livre traz para conhecimento da longa vida. Legal. Então, a Ayurveda nos mostra que o ser humano é a natureza também, né? E que as plantas, né, levando já para o lado das plantas, o Ayurveda tem uma série de várias terapias, mas trazendo para o lado das plantas, as plantas são muito mais antigas nesse planeta que nós, né? Sim. Professora Lucimara, me Você corrija. Foi aluna da professora Lucimara, né, no curso do Senar. Então, a gente tem muito que aprender com as plantas e a gente não pode ficar nessa...
empáfia achando, né, que o ser humano descobriu tudo e que sabe tudo, né? Tem soluções que as plantas encontram de sobrevivência que a gente tem muito que estudar. Rosi, tem muita moda agora, né? Elas vão e vêm, né? Agora a moda é Isso. cúrcuma, né? É Sim, açafrão, sim. né? O que é real? As pessoas estão conduzindo de forma correta esse produto na alimentação? O que você recomenda? Então, a Ayurveda nós temos alguns conceitos, né? Um dos conceitos é nada é bom para todo mundo o tempo todo. Então, a gente vai de longe, assim, dessas modas, né? Claro que cúrcuma é uma planta maravilhosa, é um excelente auxílio nas questões de dores, nas questões de inflamações, nas questões de recuperar a nossa imunidade, é muito potente mesmo, né? Mas o que hoje funciona para mim, amanhã pode não funcionar. E o que funciona para mim pode não funcionar para ti. Como saber o momento certo de parar, por exemplo? Na verdade, é tudo testes, né? Tu vais encontrando uma forma de trabalhar com as plantas que te faça bem, né? Muitas pessoas usam o gengibre, por exemplo, né? Que é também um rizoma, assim como a cúrcuma, e não suportam por muito tempo. Outras pessoas adotam como hábito pela manhã sempre um shotzinho de gengibre e tá tudo certo. Então, muito vai da tua percepção, né? E isso, de novo, voltando para o Ayurveda nos traz a responsabilidade sobre a nossa saúde, é a autorresponsabilidade. Se a gente não tem esse conhecimento do nosso corpo, do nosso sistema, como é que a nossa mente funciona, o que me disserem para usar, eu vou usar. E às vezes eu não vou ficar bem e não vou saber por quê. É porque para mim não funcionou. Então, é sim interessante ter o acompanhamento de um terapeuta, de uma terapeuta Ayurveda, nesse caso que nós estamos falando. É sim muito importante, se é necessário, o acompanhamento de um médico alopata, porque o Ayurveda ele não exclui, né, toda as outras medicinas, né, a medicina tradicional chinesa, a medicina alopática ocidental. O Ayurveda é inclusão. Hoje, inclusive, a Ayurveda faz parte do SUS, né, como uma das PICs. Então, a gente vai olhar cada nova moda que surge com muita crítica. Sempre olhando isso, me faz bem, eu necessito, porque, por exemplo, para quem tem algum problema de rins, não é legal tomar cúrcuma. Né? Então, cada planta vai ter os seus benefícios naquele momento para aquela pessoa e talvez alguma contraindicação, talvez bater com alguma outra medicação que a pessoa esteja tomando. E, né, aí entra todo o espectro da fitoterapia, que eu acho que a Lucimara se apropria muito mais que eu. Lucimara, me conta para as mulheres rurais quais são as 5 ervas que não podem faltar no jardim, na estância, na fazenda, no sítio, para que uma mulher seja feliz na saúde dela. Então, só vou fazer um complemento à questão da cúrcuma, né? Que eu acho bem importante, porque ela é um rizoma, então ela terra. Nós hoje estamos muito pensamento e cérebro, assim, informações. A gente precisa, por isso que a gente está desconectado do mundo, né? Então a gente precisa usar muito cúrcuma, rizomas, né? E além disso, ela é uma planta solar, né? Para a mulher, isso é super importante. Ela é uma planta que remete à questão de fertilidade, né? De aquecimento, né? Então também acho que é bem importante assim para as mulheres, já que estamos falando para mulheres, né? Sim. E aí então só complementando assim a fala da Rô. Então, assim, o que eu vejo hoje, né, que a gente precisa ter em casa, estamos falando para mulheres, né, então, uma planta que eu acho muito interessante é mil em ramas, que é uma planta Aquileia millefolium, que é uma planta que é analgésica, antitérmica, uso externo também, ela é cicatrizante, né? A flor da mil em ramas também é antiviral, então a gente pode aproveitar a planta como um todo, né? A gente também deveria ter uma planta tipo ansiolítica, né? E aí a gente pode citar algumas delas, né? Que podem ser Cidrópia cegueira ou erva luísa, né? Vou falar nome popular, né? Sim. E o capim-cidró, né? Também. Calmante. Calmante. A maçanilha, que é uma planta de estação, que é a camomila, que é a matricária, né? A calêndula é uma planta muito interessante também. A calêndula também é uma planta solar, ela é
é uma margarida, né? Aham. É uma planta excelente também de estação, mas dessa época agora, da primavera-verão, né? Agora ela está completando o ciclo já. Mas é uma planta muito legal, assim, porque ela é antiviral para problemas de candidíase e de vaporização uterina, né? É bem importante, assim, essa planta também para as mulheres, né? Bacana. Eu entendo também que a gente possa ter dentro dessas aí, talvez alguma planta mais anti-inflamatória, tipo uma penicilina, uma tansagem, né? Uma erva baleeira, que é nossa aqui, da nossa fitofisionomia, né? Para que serve? Excelente anti-inflamatória. Inclusive, Santa Catarina já tem pesquisas comprovando, né, a similaridade dela ao diclofenaco de sódio, só que o diclofenaco de sódio dá retenção de líquido e ela não dá. Então, ela também pode ser uma planta usada tanto quanto interna, quanto externamente, em pomadas, né? E ela também é usada como tempero, né, Rô? Também como tempero. Também como tempero, assim, né? Bacana. Por isso que ela tem esse nome, erva baleeira, que quando faziam as baleadas e chegavam, né, no litoral aí, usavam essa planta para fazer tempero de peixes, né? Ah, interessante. Tu falaste que as plantas são solares. Existe classificação de planta solar, planta lunar? Como é que funciona? Como é que é isso? É por causa da... isso tem uma classificação, a gente poderia ficar aqui Horas? uma semana conversando sobre isso. Mas eu vejo, assim, que as plantas solares... Nós estamos precisando muito de aquecimento, né? De Acolhimento. gentileza, acolhimento, aterramento, né? Sempre digo, assim, que com a era das mídias sociais, né, Da tecnologia. da tecnologia, né, a gente tá muito em informação, pouca ação, e Muito pouco, no ar. E pouco, encontro consigo mesmo, né, aterramento, né, a gente precisa disso. E aí vem todas as práticas integrativas, né, tipo o Reiki e outras práticas de meditação, né, aí o Reiki trabalha com os chakras, né, e o chakra basal é vermelho, né, vermelho e laranja, que é onde está o nosso útero, né, e toda a nossa casinha de criação, né, Claro. que mesmo quem não tenha mais, né, mas a gente teve ali uma potência, Simbólico. uma potência energética, né, de criar e gerar vidas, né, então todas as mulheres têm isso, sim, energeticamente, se não fisicamente, mas energética, segue ali. Então, o fato o chazinho, ele é algo passado muito de mãe para filho, né, de pai para filho. Tem gente que não gosta de tomar chá, mas tem gente que não abre mão de um chá, né? Qual é o chá hoje que, dentro da tua trajetória aí que tu percebe, dos cursos que tu presta, qual é os chás que mais estão sendo requisitados ou que estão sendo mais, eu quero entender mais sobre tal chá para tal problema. A ansiedade é uma coisa... Campeã. Em todos os lugares. Por causa disso, né? Porque a gente recebe muitas informações em pouco tempo, não consegue processar. E aí isso gera ansiedade, né? Uhum. E aí eu vejo aquilo lá que eu quero ter. Aí a mídia manda comprar. Tem a obsolescência planejada, né? Que bota as coisas no lixo, daí tu tem que comprar outra, aí tu tem que trabalhar mais. E aí esse é o mundo moderno, né? Que faz as pessoas fluírem nessa correria, né? Uhum. E essa coisa do chá é muito isso, eu acho também, né? Muito essa conexão, assim. Porque a planta, ela também prepara para nós os princípios ativos a partir do metabolismo secundário. Então, primeiro a planta vai produzir o que ela precisa para sobreviver. E a gente tá meio nesse esquema aí, né? E aí ela vai produzir princípios ativos, óleos essenciais, aromas, sabores, né? E fitoterápicos a partir do metabolismo secundário dela. Então, ela primeiro produz o que ela precisa para sobreviver, depois ela vai produzir os metabólitos secundários. Para entregar. Né? Ela não produz isso para nós humanos, né? Ela produz para ela, tipo pitanga e goiaba. As pessoas usam quando estão com problema digestivo. Ela vai produzir uma concentração maior de tanino, que é a substância química, nos seus brotos. Por quê? Para proteger esses brotos do ataque de pragas e doenças. Olha que inteligente. Uhum. Então, se a gente fizer o uso dos brotos da pitanga e da goiaba, posso ter uma concentração maior de tanino nessas partes, né?
Então, então é isso, assim, para fazer o chá, tu tem que ter todo um ritual, tu tem que fazer o chá, tu tem que esperar um pouquinho, tu tem que tomar o chá, essa coisa de fazer o chá assim, que nem as vovó faziam, né? Bota em cima do fogão a lenha uma caneca de alumínio, bota um monte de planta lá, e aquilo fica uma tintura e passam tomando aquele o dia todo, né? Não é assim, a planta vai te oferecer nos primeiros momentos, depois isso vai se volatilizar, entendeu? Vai se perder. E dá para e pode misturar chás? Eu vou te perguntar. Quando eu tô conversando contigo, tu olha para mim, né? Sim. Tu não tá olhando pra Rô, né? Então eu sempre falo isso nos meus cursos, né? Quando eu me relaciono contigo, eu quero te ter inteira comigo, né? Então eu não curto misturas de chás, porque também, além de tu não sabe que compostos químicos isso vai formar na mistura, né? Isso pode te dar um efeito colateral, e aí tu não vai saber se é da planta, qual a planta, ou se é da mistura das plantas. Então, assim, eu não acho interessante misturar nunca plantas, assim, para fitoterapia, né? Fitoterapia que é uso interno, uso externo é diferente. Por exemplo, eu vou fazer um travesseiro aromático, né? Eu não sei para quem vai ser esse travesseiro. Então, eu sempre uso 3 ervas. Que seja para, por exemplo, insônia, né? Certo. Complementares. Entendeu? E aí, aquela uma vai servir para ti, que talvez não sirva para Rô. Mas aí vai ter outra lá que vai servir para Rô. Entendeu? Então, eu sempre uso números ímpares também por causa do princípio do Fibonacci. Princípio do Fibonacci, números ímpares. Como assim? Foi um matemático que pesquisou a velocidade com que a natureza cresce. E nessa escala numérica eu tenho uma maior quantidade de números ímpares, que é a história do não finito, porque na natureza 2 e 2 quase nunca é 4. Porque tem uma série de fatores que influenciam no desenvolvimento, por exemplo, até dos princípios ativos da planta, né? Eu tenho solo, eu tenho água, eu tenho temperatura, eu tenho latitude, eu tenho longitude, eu tenho umidade, eu tenho número de horas de luz, né? Então eu tenho uma série de fatores, mas eu acho que isso que dá riqueza para a história, entendeu? Que nada é único, né? A Alessandra, dentro da minha agrofloresta lá, nunca vai ser a mesma Alessandra, porque depende de todos esses fatores e da interação ainda que ela faz com as outras plantas que estão lá, né? Então, cada momento é único. Entendi. Tem que estar. Mas o correto. E se agora tu tá fazendo uma analogia interessante de pessoas com plantas, né? E se a pessoa, ela tá que nem uma planta tá num ambiente, ela nasceu no ambiente, cresceu no ambiente, vai para outro ambiente com brotos para outro local, ela já tem outra simbiose, vamos dizer assim, é isso? Sim, primeiro ela vai se adaptar, né? Inclusive plantas, por exemplo, nunca é legal tu fazer transplantes de plantas com flor. Porque a flor é a continuidade da espécie. Então, por que ela coloca a flor? Para deixar sementes viáveis, descendentes dela. Então, se tu troca ela quando ela está com flor, ela vai dizer, que lugar é esse, né? Acho que não tá legal aqui. Ou, que legal, vou manter essas flores. Mas muitas plantas acabam abortando a maior parte das flores no transplante para se assegurar que aquelas flores que vão ficar vão gerar frutos férteis e viáveis. Ali naquele local. Ali naquele local diferente. Campo e Batom, programa cast da mulher rural brasileira, com as enciclopédias aqui das plantas medicinais. Lucimara Corvelo, que está aqui falando sobre... Nossa, é muita coisa boa, muito aprendizado, que a gente não é só apenas um chá, contém muito mais do que afeto, amor, e muitas vezes assim, toma esse chazinho para dor de estômago, né? Tem muita essência a mais. Rô, os temperos é assim também. Como é que é a mesma planta que vai para o chá, é a mesma que vai para o tempero, ela tem outra propriedade no tempero? Como é que funciona isso? O orégano, o chá de orégano é para uma coisa, o orégano na comida ele traz outra propriedade? Ele vai disponibilizar de forma diferente. Então, é isso. A gente pode falar de um viés bioquímico, a gente pode falar de um viés bioenergético, né? Pela linha do Ayurveda, a gente está tratando sempre do viés bioenergético. Então, por exemplo, um chá de orégano, que a minha filha brincava muito quando tinha muita cólica, né? Que tudo que ela precisava era o gato
e um chazinho de orégano. E isso soluciona muita coisa, né? Para questões de cólica, de dores, né, menstruais. O orégano no alimento, né, como tempero, ele vai disponibilizar as propriedades dele de uma maneira que integre com aquela comida que eu vou fazer, né? Então, a maneira de usar é um pouco diferente. O orégano é o mesmo, a planta é a mesma, mas a gente vai utilizar de maneira diferente, né? Então, quando a gente está trabalhando com o tempero, a gente normalmente vai misturar um pouco mais, né? Conforme a Lucimara conversou, que no chá talvez não seja interessante ter mais de uma planta. Nos temperos, quando tem aquele casamento, né? E a gente vai ali, ou tem pessoas que têm uma intuição fabulosa, né? Para misturar temperos, mas tem algumas orientações de temperos que são mais quentes, que são mais frios, que deixam, por exemplo, sálvia para aves, né? Para temperar aves. Sim. Aí eu posso colocar outras coisas também. O tempero, eu acredito que ele tem um espectro muito mais abrangente, porque ele não tem aquela função tão medicinal. Ele vai nutrindo, sabor, né, também. Ele vai nutrindo com o sabor, com o aroma também, e vai trazendo as propriedades dele, né, os princípios dele, de uma maneira mais sutil. Uhum. E aí a gente vai brincando de misturar ali. A gente falou na cúrcuma, que é um tempero da moda, né, que está sendo usado também. O que o pessoal, você convive muito com o público, você escuta muito mais o que o pessoal pede e também oferece. O que você considera como a erva tempero que é necessária nesse momento? Para as mulheres também. A gente vai usar o que é terra, como a Lucimara colocou, né? Então, vai ser usado muitos rizomas, né? A cúrcuma, o gengibre, vai ser usado algumas coisas que são mais fortes. O que a gente está buscando hoje também é diminuir o uso do sal, né? Então, quando a gente coloca um mix de temperos, né? E aí eu já trago de volta para a questão do Ayurveda, com as masalas, que são mix de especiarias, a gente pode trazer ali a pimenta, a gente pode trazer ali um cominho, um coentro, e fazer aquela mistura que vai te ajudar a digerir. Porque a função do tempero é dar o sabor, dar o aroma e te auxiliar na digestão, né? Porque é nisso que o ser humano depende do equilíbrio geral do corpo pela digestão. Campo e Batom, o programa Cast da Mulher Rural Brasileira, que está com o Senar. Quem trabalha na indústria, no comércio ou no sistema financeiro, abastecendo veículos ou preparando aquele cafezinho, também faz parte do ciclo do agro. É por isso que o Senar existe, para apoiar o agronegócio com ações de formação profissional às famílias rurais, contribuindo para sustentar toda a cadeia produtiva. Porque quando o agro vai bem, toda a nossa vida anda melhor. Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade. Por falar em Senar, Lucimara, a tua vida é rodar, não digo o país, mas o estado. Bater pneu nas estradas. Bater pneu na estrada, ensinando muita gente a lidar com plantas por meio do Senar, né? O pessoal busca muito aprender, busca mais fazer para o seu negócio. Qual é o perfil desse público hoje que está buscando plantas medicinais? Então, o Senar tem todo esse viés para incentivar a produção, né, de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Eu acredito muito nisso, enquanto negócio também, tanto é que eu também sou empreendedora na área. Né? Vamos falar sobre isso também. Mas o que a gente vê, assim, eles buscam muito mais para uso doméstico, assim. Certo. Né? E agora também tá vindo um novo interesse, assim, na questão da cosmetologia natural, sabe? Então, assim, as mulheres também questionam muito isso, né? Se tem químico, não tem na produção? E tipo, queria aprender a fazer sabonete, queria aprender a fazer velas aromáticas, tipo assim, né? Sim. O Senar tem esse perfil da gente não manipular, né, no curso, a gente ensina sobre as plantas e como cultivar e como propagar
controle fitossanitário, bem a questão de produção, né? A gente Certo. não faz, ou não deve fazer, né? Essa parte de processamento nos cursos, né? Mas isso é uma coisa que isso é o interesse do público, assim, de Claro. saber fazer algo, né? De saber Sim. fazer algo. Mulheres também tem muito isso, né? E aí é sobre isso, né? Para uso doméstico, eu sempre digo, né? Vocês podem ter ali o horto de vocês, pelo menos já não vão buscar tantas coisas no mercado, né? Uhum. Tipo, não vão comer sazon nem quinor, né? Vão usar os temperos naturais, Pois né? é. Vamos nos desvincular, porque o que eu vejo assim também, o meio rural com o advento da modernidade, ele tá muito urbano, né? Então, tipo assim, as frutas caem lá no chão e daí tu vê a garrafa PET também lá no chão, né? Como lixo. Então, assim, o que eu vejo que é isso? A gente criar esse hábito das pessoas poderem Usufruir mais, cultivar os seus temperos, os seus chás, né? Por que tem que tomar refri? Por que não vão tomar um fermentado de gengibre com limão? A tua empresa faz? Que fica... Não, esse não faço ainda. Mas que faz um frisantezinho ali, que fica quase um refri para dar para as crianças. Maravilhoso. Né? Super saudável. Eu fiz sem querer esses dias, deixei na garrafa na geladeira e ficou um frisante. Foi tribom, valeu. Ou um chá gelado de chá frutas gelado, com, né? Um chá gelado de frutas com alguma planta medicinal que possa realçar o sabor, né? Porque que tem que estar vinculado com essa questão da indústria, né? Vamos dar uma dica. A gente está gravando aqui, não teve a participação do público nesse programa, mas você pode deixar a sua pergunta aqui embaixo, que a gente leva até a professora Lucimara, leva até a Rose para dar a resposta para você. Mas agora vem o verão, as plantinhas, algumas sofrem mais, né? Por exemplo, o meu hortelã lá sofre bastante, né, com sol, né, enfim, morre, seca, parece que torra a folhinha, né. Como é que a gente pode cuidar mais dessas plantas mais sensíveis? Ou assim, ó, nessa estação, aproveite tais plantas, replante ou tenha em casa tais plantas. Que dica você dá aí para sofrer menos? Todas as que precisam de menos água, né? E que toleram temperaturas mais altas, tipo alecrim, alfazema, que não é de tomar, né? As pessoas estão tomando alfazema achando que é uma planta calmante, e a planta alfazema calmante, alfazema lavândula angustifolia. É outro tipo? Longifolia, não é a lavândula dentata, né? A própria, não sei, mais assim, os capins, né, eles vão super bem nessa época. Os capim cidrão. Sim, vão super bem. Tá. Nessa época aí, para dar uma realçada aí dar uma resfriada, né? Tá, corpo vamos todo. falar um pouco mais também de tempero. A gente tem uma situação aqui dentro da questão feminina. Menopausa é um assunto que a gente está falando muito agora, que antigamente não se falava tanto, era um processo que não tinha como fugir das dores daqueles calorões, daquela situação desconfortável, né? Enquanto que as ervas podem auxiliar a gente e muito nesse momento, né? Que dica, Rô, você traz aí para mulheres que estão nesse período, né? Para se sentir mais confortáveis? A gente tem o aquecimento, né? De novo, não só pela vida que está corrida e nos superaquecendo a mente, mas na menopausa a gente tem um hiperaquecimento ali. Então, trazer também os temperos que a gente fala que é um efeito pós-digestivo de resfria, né? Então, a gente tem ali um coentro, a gente tem... Lucimara vai me ajudando ali, que eu tô... o próprio cominho, erva né? doce O próprio também, cominho. Isso, erva doce. Põe na comida, toma como chá. Chazinho depois do almoço. Um chazinho de erva doce depois do almoço, ótimo. Esse período é bom. Ótimo. E eu estava me lembrando, vocês estavam em algum momento falassem em café, e tem o Ayurveda tem alguns antídotos, né? Então a gente fica ali super culpada. Eu adoro café, preciso tomar o café. E a gente já faz um chá-fé, mas tem pessoas que não gostam de um café encorpado mesmo. Então, uma das dicas do Ayurveda é a gente colocar uma pitada de... Vamos esquecer o nome da planta agora, no meio do programa. Daqui a pouco eu lembro. Mas, assim, usar também as plantas aromáticas e medicinais como um antídoto para o café. E a gente pode usar alguma especiaria que esfrie
ali. Porque ele é muito... Ele é muito quente. E não estou falando Agita da bastante, temperatura, estou falando do efeito pós-digestivo. Né? Então, a gente faz o café, mas coloca ali, pode até ser também uma pitadinha de coentro, né, para misturar. Mas tem outro que eu vou me lembrar daqui a pouquinho, que é o que a gente usa normalmente, né? Entendi. Então, tem essas questões assim, eu gosto de comer tal coisa, não me faz tão bem, mas eu vou usar uma especiaria. Por que a gente, quando faz, por exemplo, um arroz com leite, né, que é um doce mais pesado, a gente usa canela ou cravo? Justamente porque a especiaria vai ajudar a digerir aquele leite. Né? Então, a gente sempre vai pensando isso, né? O que pode ser usado para me ajudar a digerir. E na menopausa, essas ervas mais resfriantes são necessárias. Sálvia, eu acho que sálvia é uma planta, assim, muito do feminino também. A gente tem a sálvia tempero, que é a sálvia officinalis, e a gente tem a lípia alba, que é uma planta nossa, nativa do Rio Grande do Sul. Por favor, gente, usem e abusem da lípia alba, até como tempero, né? Que a gente chama de sálvia da gripe, Sálvia da gripe. Por falar em Rio Grande do Sul, gaúcho tem mania de colocar chazinho no chimarrão. O que você... Lucimara, o que vocês pensam sobre isso, Lucy? Na realidade, assim, ó, a erva de chimarrão já é um chá. Ela tem vários super princípios potente. ativos, né? Então, assim, ó, ela já é um estimulante. Aí, o que as pessoas botam lá? Camomila, cidreira, erva doce, que são calmante. Qual é a informação que tu tá dando, afinal, pro teu corpo, né? Então, assim, ó, eu sempre digo, né? Então, se fazem tanta questão, que coloquem na cuia, que daí elas vão se resolver lá na cuia. Agora, botar água, fazer o chá na térmica, daí eu fico louca. Então, bota na cuia e aí as ervinhas se ajeitam. Nada de botar na água. Né? Tá bom. Nada de botar na água. E tu, Rô? Tu imagina que a gente está tomando um estimulante, né? Então, se a gente... tem cafeína também, né? Na erva mate. Então, tu já parte desse princípio, que é para nos dar energia, que é para nos colocar para cima, né? Não é à toa que os indígenas usavam, né, a planta originalmente para isso, é para nos colocar para cima, né? E aí a pessoa vai e coloca, camomila. Dá um gostinho tão bom, sim, dá um gostinho tão bom, mas é que não vai combinar, vai bloquear, né, os dois princípios. Sim, a pessoa fica oscilante, depois não sabe depois por quê. Fica super oscilante, né? Ou não vai dar efeito, pode não dar efeito nenhum, neutralizado, né? Rô, como é que é colocar um negócio próprio com plantas, com ervas medicinais? Qual é que foi a tua principal dificuldade? Vamos começar assim. É uma super responsabilidade, né? Por isso, assim, que eu trago para o lado dos temperos, né? Porque pelo lado dos chás, a gente pode sim tomar o chá socialmente, né? Tomar o chá como um complemento de alimentação e tal, mas quando a gente vai usar o chá como fitoterápico, né? É outra pegada, outro ritmo, né? Então, acho que a gente tem... E a legislação é rigorosa, é outra, Então, a gente precisa ter muito claro isso, assim, e não tô desestimulando, tá? Não tô desestimulando. Eu acho que quanto mais mulheres rurais, homens rurais também, olharem para as plantas medicinais, aromáticas e condimentares e quererem cultivar e quererem pesquisar, muito melhor para nós como humanidade. Né? Agora, a gente tem que olhar para isso com muita responsabilidade. E uma das primeiras providências que eu fiz, além do curso com o Lucimara, foi chamar um biólogo para fazer a identificação da planta. Porque, assim, as plantas, o meu ambiente, ele tem, né, eu estou em área de Restinga do Guaíba, então a gente tem várias plantas que são nativas e que vêm espontaneamente. Então, eu tenho baleira espontânea, maravilhosa, que eu trabalho com ela. Eu tenho outras. Dansagem, nossa, maravilhosa. Guanchuma que ninguém dá valor. Os meus colegas da agricultura orgânica ali dizem, não, como é que tu quer guanchuma? Gente, guanchuma no Ayurveda chama bala. Bala, em sânscrito, significa aquilo que dá força. Então, é aquilo que quem está no campo sabe. Tenta tirar com a mão uma raiz de guanchuma. É a coisa mais forte que tem. Chá, e a função dela
é descompactar o solo. Ela Isso. vem em solos compactados e exauridos. Então, essas plantas que é para solo exaurido, para recuperação de áreas degradadas, isso aí nós temos que nos atirar de boca, porque a humanidade está assim também, né? Eu agora estou estudando bastante a Baccharis dragoncifolia, que é a vassoura branca que usavam para varrer os fornos de pão e tal, e lá, né? Então, essa planta é muito potente. E é nossa, né? E toma como chá? Sim, pode. Esse é o programa mais bairrista do ano, falando sobre ervas medicinais. Mas os gaúchos todos se acharam que erva, chimarrão, falou em erva, estamos tudo aqui, né? E tem aquele princípio do Ayurveda que diz que a planta que nasce perto de ti é o que tu tá precisando. Opa! Então, e tem épocas, né? Então, teve uma época da minha vida que eu tinha boldo espontâneo nascendo por todo o pequenininho aquele, né? Nascendo por todo o jardim, né? Eu disse, opa, o que ele tá querendo me dizer? E a gente precisa ter essa conexão. Meu boldo tá gigante, virou uma árvore lá em casa. Maravilhoso, ele tá querendo te dizer alguma coisa. E outra coisa que tá nascendo lá em casa, aquele trevinho de 3 folhas, que não é de 4, que é aquele trevinho no meio das plantas? O que é aquele trevinho? Aquele trevinho é deficiência de cálcio. Né? Agronomicamente falando, sim, né? Que é excesso de alumínio, daí coloca calcário e tá tudo bem. Só que esse trevinho, ele é comestível, sabia? Ele é riquíssimo em cálcio, né? Ele é uma punk, só que tem que cuidar porque ele tem ácido oxálico, né? Que daí pode ser, né? Tem que fazer um pré-cozimento dele, assim. Tem que cozinhar, não dá pra comer cru. Não é a florzinha pode comer, a flor é comestível, né? Dá uma florzinha... ele dá uma florzinha rosa ou amarela, né? A flor é bem saborosa também. Nada daqui um pouco uma reposição de cálcio aí, né, mulher? Vou botar nas minhas plantinhas lá. Ouve o que a plantinha tá dizendo. Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Gente, que programaço aqui, aula total sobre plantas medicinais. Se você tá interessado, se você quer mais programas sobre esse tema, comenta aqui com a gente. Eu quero saber mais sobre plantas medicinais, que a gente vai trazer mais informação para você a respeito desse assunto. Mama Alma também é uma empresa voltada para óleos essenciais. Que mais? Qual é o ticabum da empresa? Como é que foi a tua... É difícil hoje montar essa empresa de óleos essenciais no Brasil? É bastante, por causa da legislação também, né? A gente não tem bem clareza ainda. Então, a Rô falou, né? Nós temos processo... Quando eu ampliei minha área de produção, né? Eu fui atrás da certificação orgânica da produção. Eu já tenho essa certificação há 3 anos e eu ainda não tenho uma normativa da Coordenadoria de Saúde sobre aonde se enquadraria o meu produto, para saber qual tipo de agroindústria eu precisaria ter. Ou seja, só para uma dúvida e já complementando também, o ser orgânico com produção de ervas medicinais é simplesmente ser natural, porque não precisa fazer nada, certo? Sim. Mas precisamos sim nos respaldar dos vizinhos, né? De toda a questão da contaminação. Claro. Porque a gente está inserido num sistema de produção de lavouras de soja, né? Sim. Então, com químicos, né? Então, a gente precisa fazer barreiras, a gente precisa ter todo esse cuidado, né? De fazer plano de manejo, tem que estar tudo registrado. A gente pode sofrer auditoria pública, né? O meu sistema é participativo, né? São famílias que se reúnem e nós mesmos fiscalizamos uns aos outros, né? Não somos auditados, assim. Mas podemos ser auditados, sim, pelo Ministério da Agricultura, né? Então, assim, o que acontece? Os óleos essenciais e os hidrolatos, eles entram mais na área de cosmetologia, né? Então a gente tem que dar uma caminhada para isso aí. Só que o que eu vou dizer para vocês, por que eu vim parar nos óleos essenciais e nos hidrolatos? Porque, na realidade, eu acredito nisso como a terapia do futuro. Porque uma gota de óleo essencial equivale a 25 xícaras de chá. Embora o óleo essencial, tá falando, é aromoterapia, não é fitoterapia. Óleo essencial não se toma, se cheira. É a parte volátil da planta que... Isso aí é uma viagem. Tipo assim, o que eu entendo, vou dizer assim, em pequenas palavras, né? A planta morre e ressuscita. Porque o que acontece? Através do vapor de água, carrega o que é volátil da planta. Então,
depois, através do processo de condensação, diminuição de temperatura, vai originar o hidrolato. Hidro é água e lato é leite. Então, alguns hidrolatos têm esse aspecto meio leitoso, né? E o óleo essencial, então, é a alma da planta, né? Que é a parte volátil solúvel em gordura, que não é gordura, né? Então, o hidrolato, o óleo essencial também é milenar, né? E aí é o quinto elemento que as pessoas não sabiam identificar o que era, e daí botaram o nome de óleo essencial porque ele tem esse aspecto oleoso, né? Finalmente, o quinto elemento eu achei que era aquela pessoa que ficava no meio, no banco de trás do carro, que não tinha como se segurar. Então tem o quinto Um pouquinho mais fundo que isso. Um pouquinho mais profundo do que isso, né? Não, brincadeiras à parte, muito legal, Lucimara, essa tua definir o quanto é importante ainda, o quanto tem ainda para explorar dentro desse universo, né? E é algo que anda conosco, desde que a humanidade, desde que o mundo é mundo, elas estão aí e sempre nos ajudaram. Sim. Os remédios são feitos delas, né? Sim. A indústria se usa, Sim, não é que é uma coisa... Todo o remédio. A propósito, a gente está com o nosso tempo agora encerrando, uma última pergunta. Usar um chá, uma planta medicinal, abre mão de usar um remédio? Não. Não, é complementar. Complementar. Não é que uma pessoa lá vai ter diabetes que toma insulina, que vai parar de tomar insulina para tomar chá, não, né? Vamos Porque já ser teve esse responsável. caso. O diabético não, eu comecei a tomar chazinho de tal coisa, diminuiu, nem precisei mais tomar insulina. Não, a gente tem que ser responsável e sempre com orientação médica, né? Então, uma coisa é chá de comadre, né? Outra coisa é chá dentro da fitoterapia, né? Uhum. Então, na realidade, claro que funciona, porque os ancestrais só usavam isso, né? Mas a gente também tem que ter essa responsabilidade, né? De não estar substituindo, né, o uso do medicamento alopático pela fitoterapia, aromaterapia. Mas é isso, eu vejo a aromaterapia uma terapia muito potente para esse século agora. Inclusive, a Mama Alma está fazendo parte de um projeto que se chama Fitopampa, que é a Fitopampa gaúcho, que eu estou plantando carqueja e capim-limão, que são espécies daqui, para fazer pesquisa, para fazer dessecante de capim anone e nanoencapsulado para controle do carrapato. E uma doença que se chama míldio, né? Então, isso é junto com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, né? Coordenada aqui no Rio Grande do Sul pela professora doutora Adriana Trevisan. Então, conheço a Adriana Trevisan. Então, estamos nessa aí. Muito bom. E as pessoas acham a gente louca, né? Estão plantando carqueja aqui, pode vir aqui, tem no campo aqui. Tô arrancando carqueja e tô lá plantando. Deixa as mulheres loucas serem loucas com suas plantas, né, Rose? Precisamos dessas loucuras ali. Qual foi a maior loucura que tu fez nas tuas alquimias aqui para construir um tempero nos sabores da Quinta, né? Que é o teu negócio, né? Quintas da Tarumã. Quinta das Tarumãs. Jardim Culinário. Que lindo Isso. aí, a gente ganhou presentes, ó, que bacana. Né? Ganhamos aqui temperos maravilhosos. Qual foi a maior loucura que tu misturou e que deu certo? A maior loucura foi querer ser empreendedora, né? Foi essa. A maior loucura foi essa. Agora, as delícias que a gente mistura, né, as delícias que a gente coloca e envasa, elas são tão maravilhosas que elas vão contribuindo ali e te dizendo, olha, confia no produto. Às vezes, por exemplo, eu trouxe essa ideia, posso abrir aqui? Sim. Eu trouxe essa ideia do óleo condimentado. Eu achei maravilhoso. Eu trouxe essa ideia do óleo condimentado. Aí, nós temos óleos condimentados muito antigos, né? Só que não são óleos orgânicos. Então, eu apresento um óleo orgânico condimentado pela primeira vez aqui, não tenho, né, nenhuma referência anterior. E aí, eu trago a planta para dentro como uma infusão, né? E aí, essa mistura, ela começa a fazer o efeito no alimento e tal, e as pessoas começam a gostar, e eu desconfio assim, nossa, será que essa mistura que eu faço aqui, ela tá funcionando? E sempre me vem a coisa, confia no produto, confia na planta. Confiar, eu acho que é a palavra do momento, em tudo, né? Confiar, confia nas coisas, a gente sempre, mas será que, eu fui cobrada essa semana. A gente pesquisa, a gente estuda, a gente tem, né, essa sabedoria, e às vezes a gente fica com uma insegurança que
enfim, o feminino foi durante muito tempo, né, levado para isso. A gente está resgatando. Resgatando essa situação de confiar no que nós sabemos, né? Exatamente. Acreditar em nós mesmas, né? Isso é muito bonito. E que bom, resultados como esse surgem, né, meninas? A gente vai indo para uma inovação, né? Então, por isso que eu sou super entusiasta, né, também da questão das ervas, das plantas medicinais, aromáticas, condimentares. Acho que a gente tem efetivamente que investigar, que a gente tem que fazer experiências, a gente tem que fazer experiência com a família primeiro. Se não tem essa possibilidade, né, de ter um pesquisador junto, a gente vai entendendo isso com a família e vai resgatando, às vezes, também memórias de casa, dos avós, das avós, né, o que faziam, como faziam, e vai, claro, né, adaptando isso nos tempos modernos, de mais, como disse a Lucimara, de uma responsabilidade sobre o que está usando, né? Mas vamos, né, não vamos deixar passar essa ideia. Maravilhoso programa, meninas. Agradeço de coração. Microfones sempre abertos. Muito grata. Esqueci de trazer um chazinho para nós tomar. Vamos tomar uma aguinha aqui, na próxima a gente toma um chá. Muito obrigada mais uma vez, tá? Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí e também estou sempre à disposição. Obrigada, Rô, né? Foi um curso bem intenso também. Tinha pajés no curso lá na propriedade. Foi muito legal. Foi muito legal. Aí... posso contar uma coisa? Conta. A gente fez o curso, né? Tinha, eu acho que cinco indígenas do nosso grupo, um grupo de, acho que eram umas 18 pessoas. E os meninos levam os seus fumos, né? Eles cultivam o fumo e levam o fumo. Eu fiquei durante 2 anos com semente, o fumo crescia espontâneo. Crescia espontâneo no jardim onde nós fizemos o curso. Não que a gente tenha plantado, mas que como os rapazes estavam fumando, estavam levando, né, a erva super natural ali, que eles faziam, o cigarro deles. E, claro, uma coisa caiu na terra, mas foi muito interessante, porque começou a nascer, eu não sabia o que era. Agora tu explica que erva porque quem assiste o programa... Fumo, é um tipo de fumo. O tipo de tabaco. É o tabaco. O tipo de tabaco, mas ele deu alto e com uma florzinha amarela, encheu de beija-flores. Gente, foi tão lindo aquilo. Olha o efeito Lucimara. Simbólico. Muito bom, muito bom. Na realidade, o tabaco, né, hoje é demonizado, né? Mas os indígenas usam o tabaco para se conectar com o grande mistério que é Deus, né? Então eles fumam o cachimbo porque eles entendem que a fumaça é uma conexão com o divino. Olha que expressão do divino no teu espaço, né? Uau! Muito simbólico, incrível. Muito simbólico. Gente, nós vamos ficar o dia todo aqui falando sobre ervas, sobre tabaco, sobre o que... Nossa, que menos a gente imagina. A gente tá com flores aqui, que com certeza daqui a pouco as meninas já começam a dizer que chá nós vamos fazer com as plantas aqui, com a jiboinha que tá aqui. Agradeço muito vocês, a presença de vocês aqui. Voltem sempre, microfone sempre aberto, tá, meninas? Muito agradecida. Tá bom. Campo e Batom fica por aqui. A gente agradece a tua presença, a tua audiência. Fique com os mais de 200 programas que estão aí à disposição e a gente volta na próxima segunda.